Olá, você está no borapassar.com. Eu sou o professor Fred, professor de Geografia e Atualidades, e hoje nós vamos comentar um pouco a respeito da geopolítica chinesa. Vamos comentar a respeito de alguns assuntos importantes dentro da China. Vamos fazer uma revisão aí dos pontos principais do Enem sobre China que pode cair na prova para você. Vamos começar fazendo o seguinte: dentro da geopolítica chinesa, é importante nós termos em mente alguns dados importantes a respeito da China. Dados esses que costumam ser cobrados de vocês nos vestibulares. Então põe tela cheia para nós observarmos melhor. Olha só, quando eu falo em China, eu gosto sempre de dizer para você que um rótulo importante e que costuma cair muito em vestibular é que a China é um gigante emergente. Como assim, professor? Um gigante emergente. Ela tem dados gigantescos e ela vem emergindo do subdesenvolvimento. Ela vem a cada ano que se passa se afastando mais das características de subdesenvolvimento e se aproximando mais da característica de um país desenvolvido. E quais são os pontos importantes que nós temos que saber sobre China? Olha lá, a China tem o maior crescimento econômico mundial desde os anos 80. É como assim? Volta aqui para mim. Olha só, meu jovem aluno, quando eu falo que a China tem o maior crescimento mundial desde os anos 80, não confunda isso com o maior PIB. Como nós vimos no módulo de Estados Unidos, os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo. É um PIB gigantesco, 15 trilhões de dólares. A China fica em segundo lugar em relação a PIB, ok? Ela teria o segundo maior PIB do mundo, abaixo dos Estados Unidos. Porém, os americanos crescem por ano o seu PIB alguma coisa em torno de 1%. E os chineses, desde os anos 80, crescem a uma média de 9, 10% ao ano o seu PIB. O que significa dizer que mais cedo ou mais tarde, e nós vimos lá no módulo dos Estados Unidos, que provavelmente até 2030 os americanos manterão a dianteira no PIB, então, portanto, a partir de 2030 se espera mudanças, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, o PIB chinês vai ultrapassar o PIB americano. Mas hoje, nós já podemos afirmar com todas as letras e de forma categórica que a China possui o maior crescimento econômico desde o final dos anos 80. E isso acontece por quê? Por conta das reformas que foram feitas na China. A China hoje é um país oficialmente comunista, um país socialista. O socialismo na China, vamos relembrar, ele foi implementado a partir da Revolução Chinesa de 1949 pelo líder Mao Tse-tung, certo? Que governou a China entre 1949 e 1976. No entanto, o governo Mao Tse-tung não conseguiu ser um governo de grande prosperidade para a China. Houve muitos percalços econômicos e políticos e o país se estagnou no crescimento econômico. Foi só a partir de 1976, portanto, final da década de 70, começo da década de 80, que a China promoveu reformas importantes na sua economia, a partir do governo de Deng Xiaoping, e dentro do governo de Deng Xiaoping, alguns elementos capitalistas foram permitidos na economia, principalmente na indústria, como nós vamos ver num próximo vídeo. E esses elementos econômicos capitalistas fizeram uma revolução no modo de produção chinês, tornando o país economicamente muito grande, fazendo com que o crescimento econômico do país disparasse e ele alcançasse esse posto de maior crescimento econômico mundial desde os anos 80. E por que esse crescimento econômico ele é importante para a China? Não é simplesmente uma questão de ego, orgulho nacional, não. A China precisa de crescimento econômico porque ela tem que dar qualidade de vida a uma população imensa. Observa ali, a China tem a maior população do mundo. A China tem nada mais, nada menos, meus queridos jovens, 1,4 bilhões de habitantes. Você ouviu bem? 1,4 bilhões de habitantes. 1 bilhão e 400 milhões. É muita gente. É a maior população da Terra.
E não é nada fácil oferecer saúde, educação, qualidade de vida para todas essas pessoas. Por isso foram necessárias reformas no final da década de 70, início dos anos 80, para que a China crescesse economicamente e pudesse começar a vislumbrar um século XXI maior. Por esses dois dados, maior crescimento econômico mundial e maior população do mundo, você já começa a entender por que esse país é chamado de o gigante emergente. Mas tem muito mais coisas, querem ver? Volta a tela cheia lá. Olha só que interessante. A China hoje é um grande exportador de industrializados. É, sem dúvida nenhuma, posso afirmar para vocês, o maior exportador de produtos industrializados, o que constitui na China uma chamada plataforma de exportação. Como assim? A maior parte dos produtos que você tem em casa eletrônicos, confere aí depois que você assistir esse módulo, está escrito o quê? Made in China. Volta aqui para mim. Existiu uma época no mundo em que a maioria dos produtos industrializados, até os anos 80, comecinho dos anos 90, estava escrito o que neles lá atrás? Made in USA, feito nos Estados Unidos. Hoje, a maioria dos produtos industrializados vem escrito Made in China. Por quê? Porque a China se tornou a maior plataforma de exportação do mundo. Como assim? Ela oferece vantagens importantes, e veremos já no próximo vídeo quais são, para que transnacionais do mundo inteiro venham até a China e instalem lá seu parque industrial, suas indústrias. A China oferece inúmeras vantagens, a principal delas, mão de obra barata. Isso atrai investimentos estrangeiros e permite com que a China tenha aí uma grande produção de produtos industrializados. Uma outra coisa importante, a China tem um grande mercado interno. Evidentemente que com 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas, o mercado interno chinês é atrativo não só para as indústrias e empresas chinesas, mas também para indústrias e empresas de outros países. Isso torna tudo muito agigantado, gigantesco, quando se trata de China. Agora, existem outros dados importantes. Olha só, a China começa a estabelecer nesse início de século XXI parcerias comerciais com a África e a América Latina, sobretudo na questão de infraestrutura. Como assim? Para sustentar essa produção industrial tão gigantesca que a China tem, ela precisa de quê? De matéria-prima. É ou não é? Não tem como você produzir tantos produtos industrializados sem matérias-primas. Por isso que a China faz. Ela tem uma voracidade de conseguir essas matérias-primas em todo o espaço mundial. Ela vai buscar essas matérias-primas nos seus parceiros comerciais no mundo inteiro, sobretudo na América e na África. O problema é que muitas dessas nações latino-americanas e africanas, entre elas o Brasil, não oferecem uma infraestrutura correta ou adequada para fornecer essa matéria-prima em tempo hábil, ou seja, dentro de prazos estabelecidos pela China e que atendam à necessidade chinesa. Então, o que acaba acontecendo? A China tem que ir até esses países da América Latina e da África e propor parcerias de infraestrutura, construindo aí, por exemplo, ferrovias, construindo portos, ajudando os governos locais a reformular as suas ferrovias e seus portos e também a questão energética, para que ela possa ter acesso a essas matérias-primas e fontes de energia que ela tanto necessita para o seu crescimento econômico. No caso brasileiro, eu posso citar para vocês aí a perspectiva de se criar uma ferrovia que ligue aqui o Porto de Santos ou qualquer outro porto aqui no litoral brasileiro até um porto no Peru, fazendo com que o Brasil tenha uma saída para o Oceano Pacífico. A China está disposta a ajudar a construir essa ferrovia, que seria uma revolução na infraestrutura do nosso país. A mesma coisa acontece com diversos países africanos. Ora, professor, tudo bem, e o que tem de mais nisso? Além disso ser um fator importante, é interessante você notar também que a China acaba de participar, junto com os outros países que integram o BRICS, na formulação de um banco do BRICS, que também vai ter a mesma finalidade.
investir em infraestrutura para que a China possa garantir acesso a matérias-primas. Isso faz com que a influência chinesa no mundo aumente bastante, aumente substancialmente e substitua até certo ponto a influência americana. Então estamos num jogo geopolítico. Conforme cresce as parcerias chinesas na América Latina e na África, diminui a importância econômica de parcerias dos Estados Unidos nesses mesmos locais. É uma disputa geopolítica bastante interessante. Dentro disso, olha que interessante que eu vou mostrar para você. A China quer garantir que a sua população continue fazendo o diferencial dentro da geopolítica mundial. Para isso, foi anunciado em 2015 o fim da política de filho único chinesa. A política de filho único chinesa foi adotada no final do século XX justamente para controlar a taxa de natalidade do país, que era muito alta. Se já é difícil lidar e oferecer qualidade de vida a tantos chineses, se a taxa de natalidade fosse alta, a dificuldade seria ainda maior e, segundo a interpretação do governo chinês, sairia de possibilidade de controle e crescimento o país por conta disso. Pelo país ser um país comunista, socialista, ter uma ditadura no campo político, foi fácil para o governo aplicar a regra de que os casais não poderiam ter mais de um filho. Isso fez com que a taxa de natalidade chinesa diminuísse bastante. No entanto, agora em 2015, essa taxa está se tornando baixa demais, o que pode comprometer no futuro a taxa de reposição populacional e, portanto, comprometer a mão de obra chinesa. Espertamente, sabiamente, o que fez o governo chinês? Não tem mais essa política de filho único, agora você pode ter mais de um filho, existem ocasiões especiais que o governo julga onde você pode ter até mais de 2 filhos, mas o interessante é que essa medida visa garantir a mão de obra chinesa para um futuro próximo. Tudo isso é canalizado na China para enfrentar as enormes desigualdades sociais que o país tem. A China, apesar de ter o segundo maior PIB do mundo, ter o maior crescimento econômico do mundo, pela sua enorme população, ainda apresenta enormes disparidades sociais. Nós temos pessoas que vivem com menos de $1 por dia na China. Nós temos notícias de trabalho escravo na China, pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. E temos mutirões de pessoas que geralmente sobrevivem, não vivem na China. Mesmo assim, por conta das reformas feitas por Deng Xiaoping nos anos 80, a China já tirou mais de 200 milhões de pessoas da miséria e já colocou elas em condições de consumo e de vida digna. O problema é que nós estamos falando da maior população do mundo. Como que funcionou essas reformas? Onde elas são mais importantes? O que você tem que levar para o vestibular? Venha comigo no próximo módulo que eu vou explicar para vocês as zonas econômicas especiais chinesas.